todo mundo tem que aceitar. Então, hoje é dia 28 de março de 2023 e nós estamos começando a leitura do livro do Rudolf Steiner, Teosofia. E eu vou ler a contracapa, tá? Esta é uma obra básica para o estudo da antroposofia, publicada pela primeira vez à época em que seu autor era filiado à Sociedade Teosófica da Alemanha. Até hoje, mantém o título original por referir-se a um conteúdo completamente isento e independente de sectarismos e correntes filosófico-religiosas. É o cerne de um esoterismo puro, onde o divino se revela no humano através de um estudo profundo e disciplinado, a par com exercícios metodicamente conduzidos. Pode-se dizer que aqui o conceito do Theos se torna evidente no antropós, não divinizando o homem, mas revelando-o partícipe do mundo espiritual por meio de seus corpos superiores. A grande importância da teosofia reside no fato de Steiner haver aí introduzido, de modo claro, mas nem por isso simples, a compreensão ordenada do ser humano em sua composição ontológica e em suas relações com as esferas física, anímica e espiritual. E de ter mostrado numa descrição de inigualável transparência o trajeto do espírito humano após a chamada vida física. O autor finaliza com considerações sobre o caminho do conhecimento espiritual, abordando com originalidade as polaridades simpatia-antipatia e prazer-dor como instrumentos de evolução individual. Complementam o volume notas à terceira edição original, esclarecendo pontos polêmicos. Figurando com destaque ao lado de obras como A Ciência Oculta, A Filosofia da Liberdade e o Conhecimento dos Mundos Superiores, Teosofia deveria ser a primeira leitura para quem deseja um sólido ponto de partida para estudos antroposóficos. E lá atrás tem a biografia do Rudolf Steiner. Então, ele nasceu em 27 de fevereiro de 1861, em Kragujevac, Áustria. Apesar do seu interesse humanístico, despertado ainda na infância por uma sensibilidade para assuntos espirituais, cumpriu em Viena, a conselho do pai, estudos superiores de ciências exatas. Por seu desempenho acadêmico, a partir de 1883, tornou-se responsável pela edição dos escritos científicos de Goethe na coleção Deutsche Nationalliteratur. Convidado a trabalhar no arquivo Goethe-Schiller, em Weimar, Alemanha, Steiner transferiu-se para essa cidade em 1890, onde residiu até 1897. Ali, desenvolveu um grande interesse cognitivo e uma consequente atividade literário-filosófica, sendo dessa época sua obra fundamental A Filosofia da Liberdade, em 1894. Após alguns anos em Berlim, como redator literário, passou a dedicar-se a uma intensa atividade de conferencista e escritor, no intuito de expor e divulgar os resultados de suas pesquisas científico-espirituais, de início, no âmbito da Sociedade Teosófica e, mais tarde, da Sociedade Antroposófica por ele fundada. Em Dornach, na Suíça, Steiner construiu em madeira o Goetheanum, sede da sociedade,
e mais tarde também da Escola Superior Livre de Ciência Espiritual, destruído em dezembro de 1922 por um incêndio e posteriormente substituído pelo atual edifício em concreto. Foi em Dornach que ele morreu em 1925, deixando extraordinárias contribuições nos campos das artes, da organização social, da pedagogia, Waldorf, da medicina, da farmacologia, da agricultura, da pedagogia curativa e etc. Por oferecerem uma alternativa às cosmovisões e soluções meramente materialistas, tiveram elas grande repercussão e inspiraram o surgimento de instituições e atividades antroposóficas em todos os continentes. E agora, meu livro é da 7ª edição, retraduzida. Então, a gente tem aqui sobre a publicação da obra de Rudolf Steiner. Eu vou ler agora. Os fundamentos da ciência espiritual antroposófica encontram-se nas obras escritas e publicadas por Rudolf Steiner, 1861-1925. Além disso, existem reproduções das numerosas conferências proferidas e cursos ministrados por ele entre os anos de 1900 e 1924, tanto ao público em geral quanto aos membros da Sociedade Teosófica e, subsequentemente, da Sociedade Antroposófica. A princípio, ele mesmo não desejava que suas conferências, proferidas livremente, fossem registradas por escrito, visto que as considerava comunicações verbais não destinadas à impressão. Com o aumento da distribuição de anotações de ouvintes, às vezes incompletas e incorretas, ele decidiu regulamentar a reprodução escrita. Essa tarefa foi confiada a Marie Steiner von Sievers, a quem passou a incumbir a designação dos estenógrafos, a administração das anotações e a necessária revisão dos textos a serem publicados. Como, por escassez de tempo, apenas em muito poucos casos, Rudolf Steiner pôde corrigir pessoalmente as anotações. Suas ressalvas em relação a todas as publicações de conferências devem ser consideradas. É preciso admitir que em edições não corrigidas, por mim, possam encontrar-se erros. Após a morte de Marie Steiner, 1867-1948, foi iniciada, de acordo com as diretrizes deixadas por ela, a publicação de uma edição completa da obra de Rudolf Steiner, cujos volumes foram numerados sob a sigla GA. O trabalho de seleção, revisão e notas é realizado pelo Rudolf Steiner Archive, pertencente à instituição administradora do espólio literário do autor. Bom, agora tem um nome bem grande, que não sei se vou ler, Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, também proprietária da editora Rudolf Steiner Verlag, que procede às publicações. A atividade do Rudolf Steiner Archive, que não recebe qualquer incentivo estatal ou de outra natureza, depende inteiramente de doações financeiras e, mais recentemente, dos direitos autorais das obras traduzidas. E aqui tem as informações para você entrar em contato com o Rudolf Steiner Archive. Muito bem. Aí a gente tem o sumário. E vamos lá para a nota, a 7ª edição brasileira. Aos 100 anos da primeira publicação alemã deste livro, 1904-2004, pareceu-nos oportuno, para esta 7ª edição no Brasil,
proceder a uma premente revisão e atualização do texto, considerando-se que a tradução publicada até recentemente datava ainda de 1966, com apenas algumas revisões ao longo dos anos. Elaborada naquela época com primorosa e erudita linguagem, com o decorrer das décadas, evidenciou, finalmente, a necessidade de uma adequação ao vocabulário atual e também às sucessivas alterações e anotações ocorridas nas edições em alemão. Com base na edição mais recente do original, dedicamo-nos a um trabalho de cotejo e, onde necessário, retradução, acrescentando ainda inúmeras notas explicativas. Cientes de que traduções das obras de Rudolf Steiner nunca são definitivas, dadas as peculiaridades especiais do conteúdo e da terminologia, congratulamo-nos, porém, com o fato de, neste significativo centenário, podermos oferecer aos leitores e estudiosos mais um fruto do esforço em verter para a nossa língua os conceitos básicos da antroposofia. São Paulo, maio de 2004, a editora. E daí, vamos para a nota, a segunda edição brasileira, 1983. Quando publicou essa obra pela primeira vez, em 1904, Rudolf Steiner era secretário-geral da Sociedade Teosófica na Alemanha. Várias novas edições vieram à luz depois que Steiner se desligou da Sociedade Teosófica para formar o movimento espiritual chamado Antroposofia, que deu origem à Sociedade Antroposófica. Contudo, ele não alterou o título do livro, e até hoje todas as edições, tanto em alemão quanto em outras línguas, têm mantido esse título, em vez de substituí-lo por antroposofia. Essa aparente contradição explica-se facilmente pelo fato de o termo teosofia ser originalmente um substantivo comum e não um nome próprio de uma entidade ou parte dele. Já houvera teósofos no século XVIII e até antes. O livro simplesmente tem por conteúdo uma teosofia sem vínculo com instituições que usem a palavra em sua própria denominação. Nessas condições, não vemos motivo para não manter o título original para a presente edição brasileira. Embora sendo uma obra básica da ciência espiritual antroposófica, muitos a consideram mesmo um livro de introdução. Teosofia não é de leitura fácil, muito ao contrário. Sua linguagem correta e transparente acerca de profundos mistérios tem em cada palavra e cada frase um sentido preciso e específico. Sem dúvida, Rudolf Steiner tinha em mente teosofia, entre outros livros, quando comentou, em certa ocasião, que o esforço mental expresso por uma leitura consciente já produz no leitor um despertar de novas capacidades anímicas. Teosofia não é um livro atual, ou melhor, da moda. É muito menos sensacionalista. A antroposofia procura distanciar-se de movimentos esotéricos com tal cunho, de duvidosa seriedade que brotam e viçam em todo lugar. O fato de ser, há cerca de 80 anos, um clássico da literatura esotérica, coloca uma obra como teosofia em seu devido lugar. No verdadeiro esoterismo, as obras dos grandes mestres conservam seu valor e sua atualidade, alheios a quaisquer modismos. É com esta convicção que colocamos este livro à disposição dos estudiosos da antroposofia e de todos os que desejem vir a ser os editores.
Aí a gente tem prefácio à 10ª edição alemã. Antes da 9ª edição desta obra, em 1918, eu a submeti a uma cuidadosa revisão. Deste, então, tem aumentado consideravelmente o número de textos contrários à cosmovisão antroposófica aqui representada. Em 1918, a reelaboração levou a um grande número de acréscimos e ampliações. Já a revisão para essa nova edição não levou ao mesmo resultado. Quem quiser atentar ao fato de, em inúmeras passagens de minhas obras, eu ter feito a mim próprio as objeções possíveis a fim de determinar seu peso e amenizá-las, saberá, no essencial, o que tenho a dizer contra tais refutações. Contudo, desta vez, não houve razões íntimas para completar o conteúdo tal qual o fiz em 1918. Embora, precisamente nesses últimos 4 anos, a concepção antroposófica se haja ampliado em minha alma sob muitos aspectos, e eu também tenha podido aprofundá-la. Essa ampliação e aprofundamento, porém, não me conduziu a abalar o que consta neste livro, e sim ao parecer de que os fatos descobertos desde então justificam o fato de eu não modificar nada de essencial no conteúdo desta exposição básica. Stuttgart, 24 de novembro de 1922, Rudolf Steiner. Por enquanto está tudo em ordem, né? Prefácio à 9ª edição alemã, escrita por Rudolf Steiner também, em Berlim, em julho de 1918. Tal qual nas anteriores reedições desse livro, também, desta vez, eu reescrevi suas exposições. Essa revisão levou a um considerável número de ampliações e complementações do conteúdo, especialmente o capítulo Reencarnação do Espírito e Destino. Se verá quase totalmente reescrito. Em tudo o que foi validado nas edições anteriores como resultados da ciência espiritual, nada houve que eu achasse necessário alterar. Por isso, nada se omitiu de essencial do que constava anteriormente. Por outro lado, muito foi acrescentado. No domínio da ciência espiritual, sempre sentimos, ante uma exposição que tenhamos feito, a necessidade de conduzir a uma clareza maior, mediante certas luzes, o que foi dito uma vez. Sobre a necessidade de valorizar na cunhagem dos termos, na forma de expressão, o que a contínua experiência da alma proporciona, já me pronunciei no prefácio à 6ª edição. Atendi a essa necessidade, especialmente nesta nova edição. Por isso, me permito justamente denominá-la uma edição multiplamente ampliada e complementada. Prefácio à 6ª edição alemã. Também escrita por Rudolf Steiner, em Berlim, no dia 7 de setembro de 1914. Quase todas as vezes em que uma nova edição deste livro se fez necessária, efetuei uma atenta revisão de suas exposições. Também nesta oportunidade me submeti a essa tarefa. O que eu teria a dizer sobre esta nova revisão assemelha-se a que eu já disse sobre a da 3ª edição. Por isso, mantenho o prefácio à 3ª edição, precedendo o conteúdo do livro. Desta vez, porém,
tive um cuidado especial no sentido de elucidar melhor muitos pormenores, mais do que me foi dado fazer para as edições precedentes. Estou cônscio de que muita coisa ainda deveria ser feita nesse sentido. Só que nas descrições do mundo espiritual, encontrar o termo realmente expressivo, a fraseologia própria para exprimir um fato, uma experiência, depende dos caminhos que a alma percorre. Nesses caminhos é que se apresenta, chegada a hora certa, a expressão que se procura em vão ao querer empregá-la intencionalmente. Creio que em muitos trechos dessa nova edição consegui realizar algo relevante, justamente com relação a importantes pormenores do conhecimento do mundo espiritual. Muitas coisas parecem-me agora apresentadas da maneira devida. Posso dizer que este livro, desde seu aparecimento há 10 anos, acompanhou em certa medida o que minha alma veio experimentando em seu empenho por um conhecimento cada vez maior do mundo espiritual. Em todo o essencial, a própria apresentação desta edição ainda está de pleno acordo com a primeira. Contudo, em muitas passagens do livro, se poderá ver que ele se me apresentou como algo vivo, no qual depositei o que creio ter adquirido em 10 anos de pesquisa espiritual. Como o livro devia ser uma nova edição do antigo, e não um livro completamente novo, naturalmente a reestruturação só pôde manter-se em limites modestos. Com a inclusão de algumas complementações e ampliações, eu também procurei cuidar para que esta ou aquela questão que o leitor possa levantar em alguns trechos encontre sua resposta no próprio livro. É num período tumultuoso e com a alma emocionada que escrevo estas linhas destinadas a prefaciar a 6ª edição do livro. A impressão já estava terminada até a página 189. Quando se desencadeou sobre a Europa o fatídico acontecimento que a humanidade está vivendo agora, que é a Primeira Guerra Mundial. Escrevendo esse prefácio, tenho como impossível deixar de aludir ao que se precipita sobre a alma numa época como esta. E aí a gente tem o prefácio à 3ª edição alemã, também escrita por Rudolf Steiner, que se disse, ao ser publicada a 2ª edição deste livro, aplica-se igualmente a esta 3ª. Desta vez também foram inseridas complementações e ampliações, que me parecem importantes para uma formulação mais precisa da matéria apresentada. Em nenhum ponto considerei necessário efetuar alterações essenciais no que já se achava contido na 1ª e na 2ª edições. Tampouco necessita ser alterado atualmente o que se disse da missão desta obra já na edição de lançamento, e também no prefácio à 2ª edição. Por isso, reproduziremos aqui o prefácio à 1ª edição e a seguir o que foi acrescentado no prefácio à 2ª. Neste livro, pretende-se apresentar uma descrição de algumas partes do mundo suprassensível. Quem só atribui validade ao mundo sensível tomará essa descrição por uma vã fantasia. Quem, no entanto, quiser buscar os caminhos que conduzem para além do mundo sensível, compreenderá logo que a vida humana só adquire valor e significado mediante um lance de visão num outro mundo. A pessoa que alcança tal visão não fica, como muitos receiam,
aliada da vida real, pois apenas essa visão lhe permite alcançar firmeza e segurança nessa vida. Ela aprende a conhecer as causas da vida, ao passo que, sem isso, tateia como um cego em busca dos efeitos. É somente pelo conhecimento do suprassensível que o sensorialmente real passa a ter um significado. Portanto, mediante esse conhecimento, a pessoa se torna mais e não menos apta para a vida. Só pode tornar-se uma pessoa verdadeiramente prática quem compreende a vida. O autor desse livro nada descreve que ele não possa testemunhar pela experiência, pelo tipo de experiência possível de ser feita nesses domínios. É só nesse sentido que deve ser apresentado o conteúdo da vivência própria. Não se pode ler esse livro como se costumam ler livros em nossa época. Em certo sentido, cada página, aliás, cada frase terá de ser trabalhada. Isso foi tensionado conscientemente, pois só assim o livro pode vir a ser, para o leitor, o que realmente deve ser. Quem simplesmente o ler da primeira à última página não o terá lido de fato. Suas verdades devem ser vivenciadas. A ciência espiritual só tem valor nesse sentido. Do ponto de vista da ciência corrente, esse livro não poderá ser julgado se o critério para tal julgamento não for obtido do próprio livro. Se o crítico adotar esse critério, efetivamente verá que em nada se contradiz o espírito científico mediante essas exposições. O autor sabe que não entrou, por meio de nenhuma palavra sequer, em contradição com sua convicção científica. Quem quiser buscar por outro caminho as verdades aqui apresentadas, encontrará esse caminho em meu livro, A Filosofia da Liberdade. De maneiras diferentes, ambos os livros visam aos mesmos objetivos. Para a compreensão de um deles, o outro não é absolutamente necessário, embora para muitas pessoas seja, obviamente, estimulante. Quem busca nesse livro as verdades finais, talvez o ponha de lado com insatisfação, pois inicialmente tiveram de ser apresentadas, justamente do âmbito genérico da ciência espiritual, as verdades fundamentais. Certamente é da natureza do homem indagar pelo princípio e fim do mundo, pelo sentido da existência e pela natureza de Deus. Quem, no entanto, não tem em mente palavras e conceitos para o intelecto, e sim conhecimentos reais para a vida, sabe que numa obra sobre a introdução ao conhecimento espiritual, não lhe é permitido dizer coisas pertencentes aos graus superiores da sabedoria. Aliás, só pelo entendimento dessa introdução se torna claro o modo como questões superiores devem ser formuladas. Numa outra obra nossa, vinculada à presente e intitulada Ciência Oculta, encontram-se outras comunicações sobre o domínio aqui tratado. No prefácio à segunda edição foi acrescentado o seguinte: quem faz hoje uma explanação de fatos suprassensíveis deveria ter clareza sobre duas coisas. Primeiro, que o nosso tempo precisa do cultivo dos conhecimentos suprassensíveis. Segundo, que nos meios intelectuais existe hoje uma abundância de ideias e emoções, fazendo com que essa explanação pareça árida fantasia e devaneio. A época atual necessita de conhecimentos suprassensíveis, pois tudo que o homem sabe usualmente do mundo lhe provoca uma infinidade de perguntas,
que só podem ser respondidas pelas verdades suprassensíveis. Ora, é preciso não iludir-se sobre um ponto. O que se pode obter das correntes do pensamento moderno a respeito dos fundamentos da existência constitui para uma alma com sensibilidade mais profunda não respostas, mas indagações relacionadas com os grandes enigmas do mundo e da vida. Alguém pode supor, por algum tempo, ter encontrado uma solução para os enigmas da existência nos resultados de fatos estritamente científicos ou nas conclusões de algum pensador contemporâneo. Mas, se a alma descer às profundezas que deve alcançar quando realmente compreende a si mesma, aquilo que inicialmente lhe parecia uma solução, lhe parecerá apenas uma incitação à verdadeira pergunta. E uma resposta a essa pergunta não apenas redundará numa satisfação da curiosidade humana, ela mesma constitui condição essencial para a serenidade e coerência interior da alma. Alcançar tal resposta não somente satisfaz o impulso cognitivo, mas faz do homem um ser laborioso e maduro para as tarefas da vida. Enquanto a ausência de solução para os referidos problemas tendem a paralisar-lhe a alma e, em última instância, também o corpo. O conhecimento do suprassensível não é simplesmente algo que atenda à necessidade teórica, mas à verdadeira vida prática. É justamente por causa do estilo da vida mental moderna que o conhecimento espiritual constitui um domínio cognitivo indispensável ao nosso tempo. Continuo? Para terminar, por outro lado, é patente que muitos repelem hoje, com a maior veemência, precisamente aquilo de que mais necessitam. O poder coercitivo de muitas opiniões formadas, com base nas experiências científicas exatas, é tão grande para muitas pessoas que elas não conseguem senão considerar um absurdo espantoso a matéria de um livro como este. Quem expõe conhecimentos suprassensíveis consegue encarar essas coisas sem ilusão alguma. Aliás, esse tipo de expositor será facilmente intimado a dar provas imparciais de suas afirmações. Só que, em tal caso, nunca se reflete que isso é entregar-se a uma ilusão, pois o que se exige, aliás, inconscientemente, não são as provas inerentes às coisas, mas aquelas que se quer ou se está em condições de reconhecer. O autor desta obra sabe que nada se encontra nela que não possa ser reconhecido por toda e qualquer pessoa afirmada nas bases do conhecimento científico da atualidade. Sabe que é possível atender a todas as exigências das ciências naturais e, precisamente por isso, ver fundamentada em si mesma a forma de exposição feita aqui a respeito do mundo suprassensível. Aliás, justamente a genuína mentalidade científica deveria sentir-se em casa nesta exposição. E quem assim pensa se sentirá em muitas discussões tocado de um modo que foi caracterizado pelas seguintes palavras de Goethe, profundamente verdadeiras. Uma doutrina falsa não admite ser refutada, pois, afinal, repousa sobre a convicção de que o falso seja verdadeiro. Discussões são estéreis diante de quem só queira aceitar provas existentes em sua própria mentalidade. Quem sabe em que consiste uma prova, tem bem claro em sua mente que a alma humana encontra a verdade por caminhos diversos da discussão,
É com base nesta convicção que a segunda edição deste livro é igualmente entregue ao público. Então, foi bem importante termos lido todos esses prefácios para entender realmente as intenções do Steiner, o que ele quis nos trazer e quais caminhos trilhar. O nosso próximo encontro, nós entraremos realmente nessa trilha, nesse caminho.